Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais misteriosos e, ao mesmo tempo, transformadores da história, a chamada Idade das Trevas da Grécia, um tempo de aparente colapso, mas que, como vamos ver, foi também um tempo de um renascimento fundamental. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. E se, de uma hora para outra, o nosso mundo globalizado, com toda a sua rede de comércio, de comunicação, de poder, simplesmente sumisse? Pois é, parece loucura, né? Mas há mais de 3.000 anos, lá no finalzinho da Idade do Bronze, um mundo super sofisticado e conectado no Mediterrâneo viveu exatamente isso. Ok, então vamos entender o tamanho do estrago. A gente está falando do fim de uma era. A grande potência da Grécia na época era a civilização micênica. Eles tinham reis, os Wanaks, que governavam de dentro de palácios enormes, super fortificados. Eles mantinham registros de tudo numa escrita bem complexa, a linear B, e faziam parte de uma rede de comércio gigantesca que ia até o Egito e o Oriente Próximo. E aí, tudo isso ruiu. E o que a arqueologia mostra é, assim, impressionante. Olha só a escala desse desastre. No século XIII a.C., existiam mais de 300 assentamentos na Grécia. 200 anos depois, sobraram cerca de 40. Cidades foram simplesmente abandonadas e a população despencou. Mas sabe como é? Das cinzas do mundo antigo, uma nova tecnologia estava surgindo. E ela ia mudar as regras do jogo. Por milênios, o metal que dominava tudo era o bronze. Só que o colapso das redes de comércio dos micênicos fez com que o estanho, que é um ingrediente essencial para o bronze, ficasse extremamente raro. Isso forçou a galera a se adaptar, a se virar com o metal que era muito mais comum por ali, o ferro. E essa mudança de material foi uma verdadeira revolução social. Pensa só, o bronze era caro, a produção era toda controlada pela elite dos palácios. O ferro, por outro lado, o ferro era mais democrático. O minério era encontrado em vários lugares, o que deixou as ferramentas e as armas mais baratas, mais fortes e, principalmente, acessíveis para muito mais gente. E é aqui que a gente entra no período que os historiadores batizaram de Idade das Trevas. Mas será que esse nome conta a história toda? Bom, se a gente olhar por cima, parece mesmo um baita retrocesso. A escrita sumiu, as cidades grandes desapareceram, a arte ficou mais simples. Mas, se a gente olhar com mais atenção, o que a gente vê é um período de uma incrível capacidade de adaptação e de reinvenção. Com o fim dos palácios, a sociedade se reorganizou em volta de uma nova unidade principal, o oikos. E oikos era muito mais que uma casa. Era o centro econômico e social, que incluía a família do chefe, seus guerreiros, servos e todas as suas posses. O mundo ficou mais local, autocentrado. E quem mandava no oikos? O Basileus. Mas esse não era um rei burocrata como o antigo Warnax, não. O Basileus era um tipo grande homem, um líder carismático. O poder dele vinha direto da sua habilidade na guerra, da riqueza que ele acumulava e de como ele mantinha a lealdade dos seus seguidores com presentes e banquetes. E foi nesse mundo de chefes guerreiros que nasceu uma cultura que adorava a força, a honra e a fama. Uma cultura que ecoa até hoje. Sabe onde? Nos poemas de Homero. Esse achado arqueológico aqui é, nossa, simplesmente espetacular. Uma armadura de bronze inteirinha encontrada em Argos, já do final desse período. Isso não é só um equipamento de guerra, é uma declaração de status, uma prova material do quanto o ideal do guerreiro era importante para a elite daquela época. A arte também mostrava essa mentalidade. Este vaso, por exemplo, era usado para marcar um túmulo. E ele mostra cenas de funerais grandiosos, desfiles de guerreiros. Não são retratos de pessoas específicas, mas a representação de uma classe social inteira, a aristocracia guerreira, reafirmando seu poder e seu prestígio. Então, o ponto principal é este. O objetivo dessa arte era imortalizar dois conceitos que eram centrais para essa cultura. O primeiro, a timé, que é a honra, o prestígio público de um guerreiro. E o segundo, a areté, que é a virtude ou excelência em tudo, especialmente no combate. A morte não era o fim, mas sim a chance de celebrar a vida heróica da pessoa e solidificar o status da família dela para as próximas gerações. Então, longe de ser um período estagnado, essa era estava, na verdade, plantando as sementes da próxima grande fase da civilização grega. E essa aqui é talvez a herança mais revolucionária de todas. Quando a escrita voltou,
Não era mais aquela linear B super complexa dos palácios. Os gregos adaptaram o alfabeto dos fenícios e criaram um sistema de escrita muito mais simples e acessível, que se espalhou que nem fogo. Na política, a gente também vê uma evolução fascinante. A sociedade dos chefões de oikoi, aos poucos, foi dando lugar a alianças entre as famílias aristocráticas. E com o tempo, essa mistura de cooperação e competição acabou levando à criação de algo totalmente novo: a polis, a cidade-estado, onde o poder era compartilhado entre os cidadãos. Portanto, a grande lição aqui é que esse termo, Idade das Trevas, é muito enganoso. Longe de ser um vazio, foi um verdadeiro laboratório social. O colapso dos palácios abriu caminho para uma tecnologia mais democrática, o ferro. O desaparecimento da escrita complicada levou à adoção de um alfabeto acessível. E a sociedade de chefes guerreiros, com todo aquele foco na honra e na competição, plantou as sementes da polis, a cidade-estado que viria a ser o berço da filosofia, da democracia e do teatro da Grécia clássica. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história da Idade das Trevas grega mostra pra gente que o colapso pode não ser só um ponto final, mas uma redefinição violenta e criativa, o nascimento doloroso de um novo começo. Então fica a pergunta: o colapso é sempre o fim de uma história? Ou às vezes ele é o início de uma completamente nova? Obrigada por acompanhar.